Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos estudar um texto aqui, a parte final do capítulo, a partir do versículo 46 até o final, aí, que é o versículo 54. Daqui a pouco nós vamos também celebrar a ceia do Senhor, mas antes eu quero deixar uma reflexão para os nossos corações nessa noite, através desse trecho aqui das Escrituras, o relato do evangelista João, acerca da vida de Jesus. Então, João capítulo 4, versículo 46 até o versículo 54. Diz assim o texto bíblico, irmãos: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou eles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Galileia, da Judeia para a Galileia. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, até aqui. Senhor, oramos para que esse texto salte aos nossos olhos nessa noite, como uma palavra poderosa do Senhor, transformadora para o nosso coração, trazendo sentido para a nossa vida, para a nossa história, produzindo vida, ó Deus, produzindo vitalidade, encontrando corações e gerando as transformações necessárias. Ó Deus, oramos para que o Espírito do Senhor fale, oramos para que o Espírito do Senhor tenha a liberdade de comunicar ao nosso coração, oramos para que o nosso coração esteja aberto, pronto, como uma terra boa, para que a boa semente caia e gere fruto, ainda nessa noite, enquanto pregamos, que o teu Espírito tenha liberdade de ação, para poder falar aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, eu penso que, na maioria das vezes, o que traz as pessoas a uma igreja evangélica como a nossa, ou outras igrejas evangélicas, normalmente é o sofrimento e a necessidade. Eu penso que são poucas pessoas que acordam no domingo de manhã, ou num preparo para o domingo à noite, e falam assim: olha, eu vou para a casa do Senhor, porque hoje eu vou adorar o meu Deus. Existem essas pessoas, mas no nosso tempo, atual, a grande maioria das pessoas, principalmente aquelas que são consideradas novatas na fé, normalmente à procura de uma instituição religiosa, à procura de um pregador, à procura de algo relacionado a Deus, normalmente parte do princípio de um sofrimento, de uma necessidade. Certa feita, conversando com alguns irmãos aqui na porta da igreja, no nosso trabalho de evangelismo, entregando ali o pão, o café nas sextas-feiras aí, e eu ali incentivando as irmãs, a continuar animadas no trabalho, porque elas evangelizam, e convidando as pessoas: olha, domingo tem um culto, amanhã tem um trabalho com as crianças, vem e tal. Aí tinha alguns ali que já eram até conhecidos já das irmãs, e falava assim: não, eu vou sim, eu vou sim. Aí a irmã virou para mim e falou assim: nossa, esse aí ele já falou várias vezes que ia vir e não veio. Aí eu falei assim: calma, irmã, uma hora ele vai entrar aqui.
Porque normalmente as pessoas que não pertencem à fé ou não têm assim um segmento religioso, o que traz elas à igreja? Quando a coisa estiver indo de mal a pior. Quando ela estiver enfrentando um sofrimento denso, que ela perdeu a capacidade de administrar. Aí ele vai lembrar que teve uma igreja, um evangelismo, uns irmãos que um dia fizeram um convite. Aí ele vai passar por aquela porta com a expectativa de ter os seus problemas resolvidos, de ter a sua vida assistida. Isso eu estou dizendo daquele que não conhece a Jesus. Mas quantos de nós, irmãos, que já conhecem Jesus, e muitas vezes a gente vem para o culto, para a igreja, como se fossem as últimas cartadas da nossa vida, depositando todas as nossas fichas. Eu vou lá para que a minha vida seja abençoada, eu vou lá para que a minha semana dê certo, eu vou lá porque essa semana passada eu não vim e foi ruim a semana, então nessa eu vou, para que dê tudo certo. Quantos de nós já saímos de casa com essa perspectiva? E não há nada de errado nisso, irmãos. O que eu quero introduzir aqui não é uma condenação a esse tipo de ação. Pelo contrário, quando a gente lê o texto bíblico, a gente percebe que muitas pessoas chegaram até Jesus no primeiro momento a partir de uma escassez, a partir de uma necessidade, a partir de um sofrimento. Então, lendo os evangelhos, pensando na vida, pensando na caminhada da igreja, eu percebo que o sofrimento e a necessidade, Jesus faz disso de uma porta de entrada para que a gente o conheça, para que a gente tenha experiências com eles. Eu confesso que eu não sou muito adepto daquela frase que os irmãos mais antigos dizem, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Fico pensando assim, quem que vem pelo amor mesmo, assim, né? Do nada ele vem e ama, né? Normalmente existe uma situação, mas também não é só a dor, né? Não precisa sofrer para conhecer Jesus. Então eu não sou muito adepto desse pensamento. E esse texto aqui, irmãos, que a gente leu, a gente percebe que há um encontro aqui de um homem, né, de um general aqui, de um homem, de um oficial do rei, né, provavelmente do rei Herodes Antipas, que governava ali na região da Galileia, alguém que pertencia ali a um escalão alto, né, no cargo. Ele ouve falar que Jesus está voltando da Judéia, provavelmente das festas ali, para a região da Galileia. Então ele sai ali de Cafarnaum e vai até Caná, provavelmente uns 30 a 40 quilômetros. Porque ele escutou falar de Jesus, e o filho dele estava muito doente, né? E naquele tempo, assim, não tinha uma medicina como a nossa, apesar que no Egito já havia muita coisa ali acontecendo, mas ali na região da Galileia, uma região mais empobrecida, não tinha tanto recurso. Então, quando o menino ficava doente, era muito difícil. E o pai, ao ver essa situação, escuta falar de Jesus, provavelmente escutou falar que Jesus estava numa festa de casamento e acabou o vinho e ele transformou a água lá em vinho. Então ele pensou, poxa vida, se eu ir até esse homem, ele pode resolver o problema do meu filho. Se ele transformou água em vinho, né, que é um líquido para continuar uma festa, o que ele não vai fazer com uma vida, com um ser humano? Então, a partir desse sofrimento, a partir dessa necessidade, esse homem, ele vai até Caná da Galileia com a esperança, com a expectativa de encontrar uma melhora para o seu filho, para que esse filho, né, passe desse estágio de morte para a vida. E o texto aqui, irmãos, está dentro do capítulo 4, no qual Jesus passou pela região de Samaria, evangelizando aquela mulher samaritana. E João faz esse registro aqui, colocando Jesus nesse trajeto de volta. Quando a gente vai ler o Evangelho de João, você vai perceber que ele é um pouco diferente dos outros. Os evangelhos ali são chamados evangelhos sinóticos, né? Porque tem vários textos semelhantes, as narrativas são bem semelhantes uma da outra, há uma compilação de textos ali, mas João não, João é um evangelho mais tardio, né? E João aqui, ele coloca ênfase diferente. João, por exemplo, no livro dele, no evangelho dele, ele dá mais ênfase às palavras de Jesus, os discursos de Jesus. Então, do capítulo de 1 a 11, no qual o 4 está aqui dentro, ele vai mostrar os 3 anos de Jesus. E nesses 3 anos, ele faz uma questão de tratar ali as viagens de Jesus entre Galileia e Judéia, mostrar que Jesus frequentou as festas, e nessas indas e vindas, Jesus encontrou pessoas, conversou com pessoas, trabalhou na fé de pessoas, no coração de pessoas, e João, como uma testemunha ocular, provavelmente alguém que estava próximo, ouvindo os diálogos de Jesus, ele registra isso, como palavra de Deus para nós, e nesse capítulo 4,
ele coloca esse texto aqui, desse milagre, dessa cura desse menino, mas o que mais me marca aqui, irmãos, não é a cura, mas são as palavras de Jesus e a forma que Jesus trata o necessitado, aquele que precisa. E é isso que eu queria, irmãos, tratar com os irmãos nessa noite. Como Jesus lida com aquele que necessita. Qual é a pedagogia de Jesus para tratar com aquele que sofre? Alguns acham que Jesus é indiferente à dor, porque ao orar, ao buscar a Jesus, não encontra ali uma resposta de imediato, não vê uma solução, e é tentado olhar para o lado e ver o irmão sendo abençoado e começa a pensar, poxa vida, Deus gosta mais desse e menos de mim, o irmão fulano de tal tem menos problema do que eu, e por que eu passo por tanta coisa assim? Qual que é a pedagogia de Jesus acerca do sofrimento humano? E aqui nesse texto, irmãos, ele nos ensina duas questões que eu gostaria de conversar com os irmãos. E a primeira delas, irmãos, está nessa conversa, nesse encontro de Jesus com esse oficial. O oficial, ao ouvir falar de Jesus, vai até Cafarnaum. E aí no versículo 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Olha o versículo 48, que Jesus vai dizer. Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. E aqui é o versículo chave, irmãos, dessa reflexão. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. A gente olha um versículo desse, irmãos, parece simples, né? Ele foi lá, pediu ajuda de Jesus, Jesus fez ali uma introdução da sua fala, disse, se não vê milagres, sinais e prodígios, não crê, então vai, seu filho está curado, tá, beleza, e foi. Mas de Cafarnaum, de Caná a Cafarnaum, irmãos, 30 a 40 quilômetros, num lugar rochoso, num lugar difícil, a jornada, provavelmente a pé, demorou algumas horas, provavelmente um dia ali, para ele chegar. E eu penso, irmãos, nessas caminhadas, nessas jornadas de fé. Na semana passada a gente falou um pouco disso, desses processos. Como é difícil, irmãos, caminhar com as incertezas. Apesar que o texto diz que ele creu na palavra. Mas quando ele sai da sua cidade de Cafarnaum para Caná, o seu filho estava doente. Ele vai até Jesus, Jesus vai que seu filho vive. E ele volta andando. E aqui, irmãos, tem um princípio importante para a nossa jornada de fé. A gente precisa, irmãos, aprender a andar com Deus no escuro. E a gente tem muita dificuldade disso. A gente tem muita dificuldade. A gente é aquele tipo de crente que está animado. Por que está animado? Porque eu estou vendo as coisas de Deus acontecer. Quando não vê acontecer, vai desanimando, vai perder na fé. Será que Deus vai fazer? Será que é de Deus esse negócio? As coisas estão indo de mal a pior. Perde a capacidade de fé, de crença, de viver para Deus. E aí, irmãos, é aquele povo que precisa do pastor, que precisa dos irmãos o tempo todo. Irmão, levanta, irmão, vai dar certo, levanta, vamos caminhar, bora, e está tudo certo. Mas se faltar um dia, se o pastor, se o irmão do lado, se o presbítero, se aquela irmã da oração, ela passar por você e não te dar uma injeção de ânimo, você pensa, Deus me abandonou, as coisas não vão dar certo, eu fui lá para a igreja com a minha maior necessidade, fui lá na esperança de ser visto, ser encontrado, e Deus não me viu, Deus não me achou, o irmão não me achou, eu estou nessa luta sozinho, eu compartilho, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém faz mãozinha de oração, ninguém se importa, ou se importa no primeiro momento, mas depois deixa de lado. Eu não é, irmãos, não tem isso. A gente parece que precisa do tempo todo de uma palavra de afirmação. No meio presbiteriano, a gente tem a escritura como voz de Deus, como voz profética, é o livro. Mas no meio pentecostalismo, eles têm as escrituras, mas têm as profecias. E lá em Limeira eu conheci muita gente, que tem muitos amigos da linha pentecostal, e alguns deles deixavam de ir num culto bíblico abençoado, para procurar uma palavra da profeta fulano de tal, que veio lá. Eu vou lá para ver se Deus fala. Vou contar um negócio para vocês aqui, eu já fui também, irmão, nessa época. Vamos ver se dá certo o negócio.
Aí uma vez eu fui nesses cultos que Deus fala através da profeta. Aí eu vi os irmãos assim, o culto lá, a irmã ia vir, pai, falava. Aí fui embora frustrado, porque a irmã não falou comigo. Aí o pessoal falou assim, é que você não sentou lá na frente, não te viu. Você tem que sentar lá na frente da próxima vez. Põe a cabeça, se na hora que a mão dela estiver passando, você põe. Aí eu fiquei pensando um tempo depois, poxa vida, a irmã não me viu, será que Deus não me vê? Eu tenho que sentar na frente para Deus me ver. E quantas pessoas, como eu, fui ter essa experiência, e quantas vivem a partir de uma palavra de afirmação. Preciso o tempo todo ter alguém incentivando. E aqui, irmãos, esse oficial, ele vai para a sua jornada apenas com a palavra de Jesus, vai e seu filho vive. É o Abraão, irmãos, que pega o seu filho Isaque, naquele texto lá, quando Deus pede o sacrifício, ele vai, em obediência, em fé, mas com o coração apertado. Não pense, irmãos, que esse pai já foi assim contente. Ele creu no que Jesus disse, porque falou assim, esse homem resolve a vida. Ele está além da irmã profeta, ele pode, ele tem poder. Mas eu creio no meu coração, irmãos, que essa jornada, provavelmente de algumas horas ou até mesmo um dia, foi tensa, foi no escuro. E o crente maduro, Rony, é chamado para andar no escuro com Deus. Precisa desenvolver, irmão, essa habilidade. Precisa aprender a andar com Deus quando não sente nada, quando não vê nada, quando você vê o testemunho na vida do outro e no seu nada, quando as coisas acontecem na casa do outro e na sua nada, e você continua fiel, você continua adorador, você continua compromissado, você continua sendo bom pai, boa mãe, servo de Deus, mesmo com os problemas batendo na sua porta. Isso é andar, irmãos, com Deus no escuro. Eu percebo, irmãos, com o passar dos anos, até mesmo os presbiterianos, os reformados, que é o povo da palavra, é o povo da constância, é o povo do equilíbrio, é o povo da centralidade. A gente vai vendo com o passar dos anos que até mesmo esse povo tem vivido uma estabilidade muito grande, tem abandonado a fé, tem deixado, tem murmurado, tem reclamado, tem padecido no meio da tribulação. Precisa de uma palavra de afirmação. E aqui, irmãos, Jesus, ele diz assim, que se não vê sinal, ninguém crê. E Jesus, ele faz o sinal aqui para crer, mas é um sinal diferente. Vai nessa jornada, irmão, você vai ver lá. É igual o sermão do passado, dos 10 leprosos. Vão e se apresentam ao sacerdote. Crê mesmo? Então vai viver. Vai viver. E às vezes, irmão, a gente precisa desenvolver essa caminhada. De segunda a segunda. Ô pastor, como é que faz para me ser um crente inabalável, um crente vitorioso, um crente na unção, um crente cheio de Deus, um crente cheio de dons e ministério? Como é que é a vida, irmão? Vai viver a vida comum do lar. Vai viver o dia a dia da fé. Amanhã é segunda-feira, irmãos, e provavelmente não vai acontecer nada de místico. Pode ser que aconteça uma chuvinha boa de manhã. Tomara que isso aconteça. Mas não é nada místico. O patrão é o mesmo. A dinâmica do trabalho é a mesma. O salário é o mesmo. Tudo é o mesmo. Os conflitos são os mesmos. Os problemas com os filhos são os mesmos. O problema no casamento é o mesmo. E você vai seguir a sua caminhada como um bom discípulo de Jesus, fazendo o que precisa ser feito, andando com Deus no escuro, sem depender de um cafuné espiritual, sem depender de uma palavra de afirmação do irmão crente, de Deus, do WhatsApp, do vídeo do YouTube, da live da irmã pentecostal, para você se sentir equilibrada, se sentir amada. Não! Eu ando com Deus, Deus me amou, Deus me salvou, eu sou dele, nada me separa dele, então eu vou viver os meus dias para a glória de Deus. Andar com Deus no escuro. Andar com Deus no dia a dia. Esses dias eu ouvi uma mulher lá no Instagram, essas que responde perguntinha de Instagram, ela é uma psicóloga crente.
Aí a irmã perguntou para ela lá: ô irmã, como é que é? Porque assim, eu tenho muito ministério na igreja e ministério fora, e meu marido está reclamando porque as coisas de casa estão ficando, eu não estou cuidando. Como é que é esse negócio? E a irmã, que é bem enérgica assim nas suas respostas, ela falou assim: volta para sua casa, irmã. Seu primeiro ministério é cuidar da sua casa, é o dia a dia. Depois você vai sair, quando tiver tudo em ordem, tiver tudo em paz, você sai. E às vezes, irmãos, a gente vê esses movimentos, que como se ser alguém importante, alguém que está fazendo algo para fora de casa, e não dentro de casa. E é o que Jesus vai dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser aplaudido no templo e ser vaiado dentro de casa? Perdeu a alma, perdeu o que importa. E quantas pessoas, irmãos, vivem essa ilusão? Que precisa, porque fazendo alguma coisa, você está em evidência o tempo todo. Fazendo alguma coisa, a chance de chegar uma palavra boa, de afirmação, de gratidão, né? Falando que você é bom, falando que você é uma bênção, falando que a vida da pessoa é abençoada por causa de você, aí você sai animado para viver a sua vida. A chance disso acontecer é maior quando você faz para fora. E aí isso acaba virando um sistema vicioso, uma dopamina. A pessoa não consegue mais ser um cristão sem estar atrelado a situações. Ela não consegue ser um cristão dentro do seu lar. Ela perdeu a capacidade de se alegrar com a família. Ela perdeu a capacidade, por exemplo, do Natal que está chegando, de celebrar o Natal, ainda que é ela, o marido, ou um filho, ou ela e um filho, ou ela e uma tia que ela cuida. E fazer aquilo com alegria, partir o pão com alegria, elevar a Deus em oração com gratidão e declarar: bendito é o nome do Senhor na minha vida, na minha história, e render graças por tudo que Deus tem feito. A pessoa perdeu a capacidade disso. Ah, pastor, você tem que fazer um culto mirabolante do Natal, para a gente rodopiar, para a gente celebrar, e para ter isso, e solta rojão lá no pátio, lá no estacionamento, para a gente se sentir animado. Importante, aí volta para casa, não consegue partir o pão com ninguém. Cada um pega o seu prato, vai para o seu quarto, para o seu celular, e não consegue falar nem 3 palavras acerca da vida, acerca de Cristo. Sabe o que é? Gente que não sabe andar com Deus no escuro. Vocês lembram as crianças de antigamente? Nós, turma dos quarentão aí, quando a gente tinha lá 7, 8 anos de idade, a gente pegava ônibus, não era assim? Atravessava a cidade, andava descalço, pisava em prego, fazia tudo isso. Mas hoje, a nossa geração não consegue fazer isso, por 2 motivos. Primeiro, que o mundo não é mais o mesmo do nosso. Antigamente, você pode ver nas ruas, hoje você não vê as crianças jogando queimada na rua. Antigamente a gente passava o dia inteiro na rua, hoje a rua está perigosa. E os pais são super protetores. Começar desse que nos fala. A gente não deixa. Aí sabe o que acontece? A gente corre um risco de criar os nossos filhos, irmãos, sobre uma bolha ilusória, de achar que a gente vai dar conta de proteger de tudo, e não ensinou ele a andar descalço no mundão de meu Deus. Aí precisa tirar o sapato lá na escola, que tem uma gincana, um negócio lá, uma tarefa. Ah, eu não posso, não consigo. É uma pedrinha que pisa, é o fim do mundo, porque não aprendeu a andar descalço, não aprendeu a andar de ônibus. Lembra os ônibus antigamente? Antigamente você sentava no fundão, você voava, né? Quando passava as lombadas, né? Acho que hoje nem faz mais isso, né? Esses dias a Julinha falou: pai, eu quero andar de ônibus, eu quero ter essa experiência de ônibus. Ah, irmão, já andamos tanto de ônibus nessa vida. Na época de escola ganhava os passe, né? Aquela redondinho assim, ou o cartão. Pai de ônibus para a escola, eu ia lá no centro, trocava por dinheiro, ia a pé, para comprar doce com o dinheiro.
A meninada hoje não sabe o que é isso. Mas eu estou dando esses exemplos aqui para ilustrar, irmão, que a gente precisa voltar a aprender a andar no escuro, aprender a se virar, aprender, Vinícius, a limpar a calça, mesmo que ninguém viu você caindo, ninguém foi lamentar, você mesmo levanta, você mesmo limpa e vai embora. Aquele homem foi até Jesus: eu tenho uma necessidade. Senhor, meu filho está doente, cura o meu filho. Vai, seu filho vive. Ah, irmão, ainda bem que é Jesus mesmo que faz um negócio desse. Que se é pastor que tem esse poder para fazer um negócio desse aí, vamos supor que você vem aqui, pastor, quer que você faça uma oração para mim forte. Eu falo: irmão, vai indo aí, Deus vai abençoar. Ah, irmão, você manda uma carta lá para o presbitério para me caçar. Você vem aqui com a cabecinha aqui para me orar. E eu falo: não, vai indo aí, pois Deus vê. Imagina eu falar um negócio desse, irmão. Ainda bem que foi Jesus que falou: vai, seu filho vive. E às vezes eu me pego falando assim para alguns irmãos, eu acho que alguns irmãos pensam assim, que eu falo às vezes da boca para fora, ou é até mesmo um desmerecimento da vida, que eu falo: não, meu irmão, Deus está cuidando. Não, meu irmão, fica firme que Deus vai abençoar. Às vezes o irmão vem e fala: pastor, meu filho está distante, isso aqui, calma, irmão, Deus está cuidando. Pessoas que viram embora, falam assim: o pastor não está nem ligando, pastor não importa. Não é, irmão, é que eu leio a palavra de Deus, é algumas coisas, irmão, a gente vai ter que ir vivendo mesmo, a gente vai ter que ir lidando mesmo com elas, e a gente vai vendo a cura nesses processos de fé, como eu falei na semana passada. Isso aí, irmãos, em outras palavras, chama maturidade cristã. A gente vem aqui, o que nos traz aqui é sofrimento e necessidade, mas quando a gente encontra o Cristo, Ele nos chama para viver um relacionamento maduro. O Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, ele tem uma fala muito interessante sobre isso, sobre essa temática. Ele vai dizer assim que o bom crente é aquele que não sente nada, não vê nada, lê a Bíblia, não sente nada, às vezes tem até sono quando lê a Bíblia, mas continua fiel, obediente, servindo a Deus. Esse é o bom crente, irmão. E eu sou pastor, irmão, todo domingo eu tenho que preparar uma palavra, trazer uma palavra para os irmãos, ali na terça a gente tem um tempo também de palavra e oração. Então eu sou o cara da palavra, que trabalha com isso. Mas pensa, irmão, não é todo dia que meu coração está aceso. Não é todo dia que eu leio a Bíblia e a palavra salte aos meus olhos. Não é todo dia que eu acordo e vou falar assim: hoje eu vou fazer uma devoção ao Senhor com alegria. Não, irmãos, tem dia que é na força do hábito. Tem dia, irmãos, que é pelo compromisso. Tem dias, irmãos, que é por aquilo que eu creio, não aquilo que eu sinto. Mas eu sei, irmãos, que sentir é gostoso também. É bom quando o coração aquece. Mas são experiências, irmãos, extraordinárias. Não são experiências ordinárias. O dia a dia da vida é luta. Então, irmãos, a gente precisa aprender a andar com Deus no escuro. Pastor, eu quero aprender. Como é que faz então? E é o segundo ponto, irmãos. Segundo e último ponto que a gente vê nesse texto. Jesus, ele disse para aquele homem no versículo 50, vai, e disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu o quê? Onde? Na palavra de Jesus. O que o homem creu? Na frase de Jesus: o seu filho vive. E ele partiu, o texto diz que ele foi. Versículo 51, já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Ele nem chegou em casa para ver, a festa já estava acontecendo, Deus já tinha operado. É aquilo que o profeta diz: Deus trabalha para aquele que nele espera. E às vezes o trabalhar de Deus a gente não vê, mas Deus já está trabalhando. Ele nem entrou em casa, a turma já vem anunciando que o filho vivia. Então ele indagou aqueles homens, versículo 52. A que hora o seu filho se sentirá melhor? Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre abaixou. Versículo 53. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera
teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Como é que a gente anda com Deus no escuro? Crendo, irmãos, que Deus age por meio da palavra. Deus age por meio da sua palavra. E isso, irmãos, é outra coisa que está caindo em descrédito nos dias de hoje. Hoje vale mais a palavra do guru fulano de tal do que a palavra de Deus. No que esse homem, esse oficial, creu, seu filho vive. Quando ele chega lá, ele pergunta qual foi a hora que o menino foi curado. Tal hora. Ele lembra, na hora que Jesus liberou a palavra. Na hora que a palavra sai da boca de Deus, irmãos. Como diz, ela não volta vazia. Se ela não encontrou ainda o resultado, você pode ter certeza que ela está percorrendo os seus caminhos. E andar com Deus no escuro e crer na palavra é entender que às vezes a palavra ainda não me atingiu, não atingiu o seu alvo, mas ela está em percurso, debaixo da soberania de Deus. Algumas pessoas a palavra é rema, direta, pontual. Algumas, irmãos, Deus tem planos maiores, Deus tem pensamentos maiores. Como diz o livro do profeta Isaías 55, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso, e os seus caminhos são maiores que o nosso. Ou seja, a palavra foi liberada, algo está acontecendo a partir dessa palavra, e o homem creu nisso, que o filho dele vivia. A palavra de Jesus foi liberada em Caná, e atingiu um menino em Cafarnaum. O poder de Deus, irmãos, é o mesmo que no capítulo 11, Jesus fala, Lázaro vem para fora, e de imediato Lázaro foi para fora, depois de estar 4 dias morto, irmão. Irmãos, a gente precisa voltar a ser o povo da Bíblia, irmão, que crê no que lê. A gente precisa crer na palavra de Deus. O André tem dado aula sobre Apocalipse, e hoje eu passei ali, rapidinho, fui pegar um café na classe dos jovens, eu escutei só uma parte do André falando, né, da Nova Jerusalém, que vai ter, depois vai estudar esse capítulo, que vai ter esse lugar, essa novidade de vida, esse futuro que está diante de nós, mas já está liberado na palavra. Mas quantas pessoas vivem desesperançadas, sem crer nessa verdade, irmãos? Quantas pessoas já nem pensam mais na volta de Cristo? Quantas pessoas perderam a capacidade de se alegrar em Deus, porque não crê mais nas palavras? E aí, irmãos, quando a gente olha para a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre a importância da Bíblia, diz que a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a vida. E quando a gente vê o livro fechado, irmãos, o livro todo, a gente vai perceber que o fim é bom. O final deu certo. Nós vencemos. O que Cristo disse em João 16:33, ei, tenham bom ânimo, porque no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Apocalipse 21, 22, está decretada, irmãos, ali, a vitória. Mas a gente não crê mais. A gente crê no que a gente está experimentando hoje. Por isso, irmãos, que às vezes um velório daquele que não pertence à fé, daquele que não crê, é um desespero, porque ele não tem uma palavra. Mas quando você vai num velório daqueles que serviram a Deus junto com a sua família, as pessoas têm a capacidade de se alegrar e celebrar. Não é porque não se importa com quem foi ou com a família que ficou enlutada, mas porque tem uma palavra, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Jesus disse que haverá um dia que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, já não haverá mais dor, nem luto, nem pranto, porque as primeiras coisas se passaram. Essa pessoa que celebra, que agradece, que louva, que cultua, ainda que com lágrimas nos olhos, está esperançado numa palavra. Não é uma alienação religiosa, não é uma loucura religiosa, não é um desprezo à dor alheia, mas é uma fé convicta em Deus, que a palavra de Deus é real e verdadeira, e eu creio nisso. Ele creu, e o texto diz, ele e toda a sua família.
teu filho vive, creu ele e toda a sua casa. E aqui, irmãos, eu parto para a conclusão. Sabe por que às vezes sua casa não crê? Porque você não crê. Às vezes a sua casa tem dificuldade de crer, às vezes você está pelejando muita coisa porque você mesmo não crê. Você professa, mas muitas vezes não consegue andar com Deus no escuro. Mas quando há uma convicção, irmãos, de fé, e a gente vê isso nos evangelhos, no livro de Atos, quando alguém tinha uma fé genuína e verdadeira, aquela fé, irmãos, é como se fosse algo que explodia dentro da pessoa, que cai faísca para quem está perto. As rebarbas voam quem está perto. Um verdadeiro crente, um homem de fé, uma mulher de fé, ela quando é colocada num ambiente difícil, num ambiente de incredulidade, se ela tem uma fé verdadeira, aquela fé começa a respingar em outras pessoas. Eu sempre digo isso, irmãos, eu tenho uma teoria para mim, que às vezes uma casa precisa de um crente verdadeiro para Deus fazer uma obra. Se ele encontrar um de verdade ali, irmãos, ele sustenta uma família inteira por causa de um crente. Por anos. Mas é triste, irmãos, quando não tem nenhum. É o que aconteceu lá com a família lá do sacerdote lá. Eli e Cabode. Foi a glória de Deus. Mas quando tem um, naquele papo de Deus, com Abraão, André, quando ele vai falar de destruir lá, se tiver 1, tiver 10, tiver 30, não, se tiver 1, tiver lá, eu vou preservar. Aquele oficial creu. E às vezes, irmãos, Deus precisa de um pai, cheio do Espírito Santo de Deus, que crê, que confia, que aprendeu a andar com Deus no escuro. Talvez o pai não é o crente, é a mãe que é a crente. Precisa de uma mãe crente, que crê, que confia, que continua perseverando, que continua no Salmo 126, versículos 5 e 6, andando, chorando, semeando, crendo na provisão de Deus, no milagre de Deus. Deus visita uma casa, Deus visita um lar, através da fé, irmãos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o menino vive, e toda aquela casa creu. Mas quando a gente olha para a história de Cristo, o menino morreu, esse não viveu, ele foi morto, para que a nossa casa pudesse ter vida, irmãos. O filho do oficial vive, mas o filho de Deus foi morto na cruz. E por que ele foi morto na cruz? Para que eu e você pudesse ter a capacidade de crer, de andar com ele no escuro e ter a nossa família transformada e salva pelo poder do Evangelho. E aonde a gente deposita a nossa fé? Na mesma frase que Jesus disse para o oficial: teu filho vive. O Filho de Deus vive. A gente pode crer no amanhã. Aonde que está a minha fé? Nessa palavra, ele vive. Eu posso crer. O apóstolo Paulo vai dizer que se a gente não crê na ressurreição, é vã nossa fé. Mas a gente crê, irmãos, que Jesus Cristo vive. Ele morreu, mas ele vive. E a nossa fé é nessa palavra. Nós somos o povo da ressurreição. E a partir disso, irmãos, a gente vai ter condições de continuar caminhando até o dia que ele voltar. Jesus vive no meio de nós. É por isso que a gente celebra a ceia, irmãos. E Jesus, quando vai celebrar a ceia com seus discípulos, naquela última noite, o que ele diz para eles? Coma do pão, que é o meu corpo, beba do suco ou do vinho, que é o cálice da nova aliança. Fazer isso em memória de mim, né? Ou fazer isso em mim, até aquele dia que eu vou beber com vocês. Enquanto a grande ceia, a grande mesa, Melissa, não acontece, nós vamos comendo da pequena mesa. E amanhã, segunda-feira, nós vamos andar com Deus no escuro, crendo que o Filho de Deus vive. Baseado nessa palavra, é a nossa fé, para a gente continuar sendo um bom crente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que Deus possa trazer vida para cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Amém.